Quando Jesus foi confrontado lá no deserto por Satanás, ele usou a palavra de Deus, um recurso extraordinário, um recurso maravilhoso para nós entendermos que ela é suficiente para nós não só nos apoiarmos, não só para crescermos, mas sobretudo para lutarmos, porque ela é a espada do Espírito, a palavra de Deus. É sobre isso que queremos falar no dia de hoje, o tema, a palavra que sustenta a vida. O texto que eu queria ler com você está lá em Mateus, no capítulo 4, verso 4, que diz assim: Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Note aqui que essa palavra que Jesus falou ao próprio diabo, ele está falando da palavra da verdade, ele está falando da própria palavra do Pai. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Será que você tem vivido dessa palavra? Será que você tem confiado nesta palavra? Será que você tem sido regido por essa palavra? É ela que nos sustenta, que nos livra, que nos tranquiliza, que nos dá o horizonte que nós precisamos. Portanto, é sobre ela que estamos falando nesse dia. Anotei aqui algumas coisas e gostaria de colocar com você e meditarmos juntos nessa manhã. Entendermos que sua afirmação, essa afirmação de Jesus, revela de fato a verdade essencial. O ser humano não é apenas corpo, mas espíritos. E esse espírito necessita da palavra do Pai, necessita de ser alimentado por aquilo que é espiritual. E a alimentação é a palavra de Deus. Ela dá plenitude, ela é o pão, ela ajuda a você fortalecer a sua alma, o seu ser, a sua mente. Então é importante que eu e você nós alimentemos o nosso espírito com essa palavra, palavra da verdade. Muitos estão espiritualmente famintos, isso é uma verdade. No tempo em que estamos vivendo, muitas pessoas vivem famintos porque não têm tomado essa palavra como sendo ela o pão da vida, o próprio Senhor. E esse estar faminto significa dizer que está distante, ausente da palavra da verdade. Portanto, eu e você, nós precisamos nos encher dessa palavra. Muitos têm tentado preencher esse vazio que tem dentro de si, tentando se alimentar com outros tipos de alimentos, que não é a palavra de Deus, mas todo o alimento fora da palavra de Deus é supérfluo, ele é passageiro. Qualquer coisa que você se alimente, horas depois, você vai precisar naturalmente se alimentar novamente. Mas quem se alimenta da palavra de Deus, quem se alimenta do pão vivo que desceu do céu, este vai estar bem alimentado, bem fortalecido e vai rejeitar as propostas do inferno, como Jesus, aqui no capítulo 4 de Mateus, em verso 4, ele rejeitou. Quando o próprio diabo disse, transforma essa pedra em pão, ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que você nesse dia entenda que os céus têm algo para você muito mais excelente do que aquilo que vai preencher sua necessidade, sua fome humana, sua fome física. A palavra de Deus tem sempre o recurso e o melhor para aquilo que você necessita no dia de hoje. Eu quero finalizar aqui trazendo 3 aplicações práticas para nós, porque essas aplicações práticas nos ajudam a entender que as escassez das nossas vidas não vai suprir, na verdade, a nossa necessidade. Quando a gente preenche com aquilo que é humano, as escassez que a gente pensa que preencheu, não vai ser suficiente, porque a palavra de Deus é a essência da nossa vida. Então a primeira aplicação prática para nós é a seguinte: alimente-se diariamente da palavra de Deus, assim como se alimenta fisicamente. Quanto tempo você se alimenta por dia? Quantos momentos você se alimenta diariamente? Da mesma forma, faça isso
com a palavra de Deus, na leitura, na oração, no jejum, e sempre entenda que Deus tem algo para fortalecer a sua alma. Olha o que diz lá em Jeremias capítulo 15, e versículo 16. Achei as tuas palavras e as comi. Elas são a minha alegria e o prazer do meu coração. A palavra do profeta diz tudo para nós. O encontro dessa palavra alimenta a alma, sacia o coração. O desejo que nós tínhamos, ela começa agora a ser encontrado no Senhor. O desejo pela palavra de Deus faz com que possamos nos encher e estar satisfeito com tudo aquilo que queríamos, porque o Senhor, Ele preenche todo o nosso desejo. Em segundo lugar, use a palavra como arma contra tentações e mentiras do diabo. Será que você tem feito isso? Usado a palavra de Deus como recurso para lutar contra as tentações, as distrações deste mundo? A palavra de Deus fala lá em Efésios, capítulo 6, e versículo 17. Tomem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus representa uma espada poderosa, o único elemento de ataque que tem nessa armadura, que vai fazer com que você consiga atingir o inimigo, é a palavra de Deus. A palavra de Deus vai fazer com que não só você seja fortalecido, mas também você ataque o inimigo pelo poder da palavra. Em terceiro lugar, desenvolva o hábito de meditar na palavra para crescer espiritualmente. O que significa, na verdade, meditar? Significa você mastigar a palavra. Assim como a vaca faz, como o boi faz, eles sentam depois de comer pastagem e coloca para fora, para a boca novamente aquele pasto, mastiga, engole, volta de novo para a boca, mastiga, engole. Isso significa ruminar, significa você colocar na mente, refletir, você imaginar, aplicar para a sua vida, volta de novo à mente, desce ao coração. Isso significa meditar a palavra. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, e versículo 2, tem um trecho extraordinário sobre isso. Olha o que diz. Como recém-nascidos, deseje com intensidade o leite puro da palavra, para que por meio dele cresçam para a salvação. Deseje a palavra do Senhor. Deseje aquilo que vem do Senhor para nutrir a sua alma, a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu queria trazer um desafio para nós hoje. O desafio, ele trata e vem para nós para que nós venhamos a cumprir um objetivo debaixo da graça de Deus. O de hoje será o seguinte: substitua hoje 30 minutos de redes sociais, TV ou entretenimento pela leitura bíblica e meditação da palavra. Será que você consegue? 30 minutinhos. Deixa tudo. Deixa o celular, deixa a internet, deixa o computador, TV, e você vai mergulhar na presença do Senhor, na leitura e na meditação da palavra de Deus. Anote o que Deus falar para você, experimente o poder do Senhor e faça com que a palavra de Deus ela traga para você um novo norte, um novo pensar, uma nova forma de falar. E perceba como ela nutre a sua alma e como vai trazer maneiras novas de você refletir e agir no seu dia a dia. Amém? Esse é o desafio do dia. 30 minutinhos, leitura da palavra, meditação e prática. Falando a palavra e guardando a palavra no seu coração. Amém? Hoje a palavra-chave, o termo-chave foi alimento espiritual. Eu queria que de forma complementar você lesse Salmo 119, verso 105, que a palavra sendo lâmpada para os nossos pés, você vai ver isso. Hebreus capítulo 12, capítulo 4 e versículo 12, quando fala da viva e eficaz e penetrante espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E lá em Deuteronômio, capítulo 8 e versículo 3, você vai fazer essa leitura e vai fazer com que esse texto aprofunde no seu coração, escreva aquilo que o Espírito Santo colocar e você vai ter um dia excepcional debaixo da graça de Deus. Vamos concluir com a oração. Quero orar por sua vida nesta hora. Querido Deus, maravilhoso Senhor,
Obrigado, Paizinho, porque o Senhor é bom, a Tua palavra é profunda, eficaz, poderosa e excelente para nossas vidas. Que esse alimento espiritual chegue em nossa vida e em nosso coração. Que possamos, Senhor, assim como o desafio do dia de hoje, guardar um tempo, Pai, para ler a Tua palavra, para meditar, para aplicar em nossa vida e viver conforme a Tua palavra. Ajuda-nos a praticar, Senhor, essa espada que é poderosa, que nos ajuda, Senhor, não só a nos defender, mas também a atacar todo o império das trevas. Ó Deus, que este dia seja um dia de bênção, um dia de paz sobre cada um de nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.